início de toda a Bíblia. A instauração da Bíblia começa com Moisés. Quando Moisés morre, a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 34, versículo 10, que nunca houve um profeta como em Israel, como Moisés, tamanha intimidade que ele tinha com Deus. O que se diz dele é que nunca houve depois alguém como ele. Olha a importância, a fama, o alicerce que existe da Bíblia Sagrada sobre a vida de Moisés, e isso todo mundo conhece, todo mundo vê, todo mundo tem essa notoriedade da vida de Moisés. Mas você sabia que sem uma tal de Joquebede, sem uma tal de Sifrá, sem uma tal de Apuá, sem uma tal de Zípora, sem uma tal de Miriam, e sem uma tal de outra mulher que nós nem sabemos o nome, não existiria Moisés? Se estas 6 mulheres que eu falei não tivessem, quando Faraó se posicionou em algumas coisas em relação a Israel e determinou a morte de todos os bebês do sexo masculino, se essas mulheres não tivessem atuado, não existiria Moisés, não existiria o Pentateuco, não existiria muita coisa que a gente conhece e é tão famoso para nós hoje, coisas tão famosas para nós hoje. Quando o homem mais poderoso da terra na época, que era o Faraó, determinou que os meninos, os bebês, quando nascessem da família dos hebreus, deveriam ser mortos, ser lançados no rio, as parteiras, que essas duas que eu falei, que talvez você não conheça o nome, Sifrá e Apuá, falaram: não vamos fazer isso, nós não vamos fazer isso. Tiveram temor a Deus, a Bíblia diz. Se elas executassem a ordem do Faraó, não existiria Moisés, não existiria o Pentateuco, e muito daquilo que a gente sabe, daquilo que é famoso, daquilo que a gente vê, que é importante, não existiria. Se a Joquebede, que é o nome da mãe de Moisés, porque também ela tinha uma ordem do Faraó, que se o filho nascesse homem, ela deveria matá-lo. O que ela fez? Ela não matou, ela escondeu, ela guardou por 3 meses. Se ela tivesse executado a ordem do Faraó, não existiria Moisés. E todas elas, Sifrá, Apuá, Joquebede, ao realizarem isso, estão correndo risco de morte, porque se o Faraó pega, ele manda matar como se fosse fazer a grama, como se fosse nada. E aí a mãe, não podendo mais esconder Moisés, coloca ele num cesto e no rio Nilo. E quem encontra esse cesto? A filha do Faraó. O que a filha do Faraó faz? Pega, e o que ela tem que fazer? Ela tem que matar, porque era a ordem, que os filhos dos hebreus tinham que ser mortos. O que ela faz? Ela também não mata. Qual que é o nome dela? Não sabemos. Olha quanta coisa já está acontecendo que nós nem percebemos, que a gente lê de passagem, mas até agora Sifrá, Apuá, Joquebede, a filha de Faraó, antes que Moisés pudesse se pôr à frente de Faraó, desafiar Faraó, realizar a libertação dos escravos do Egito, já tem 4 mulheres que se opuseram a Faraó, que se levantaram contra a ordem dele, para que pudesse ter o êxodo, para que a história da salvação pudesse acontecer. 4 mulheres que normalmente a gente não sabe quem é, a gente não sabe o nome delas, e a gente nem percebe a história delas. Sem elas não tem Moisés, sem Moisés não tem êxodo, não tem Pentateuco, não tem um monte de coisa. E aí tem uma outra mulher na história, que é Miriam, a irmã de Moisés, que enquanto o cesto estava correndo o Nilo, ela foi andando pelas margens acompanhando. Quando a filha de Faraó pegou e falou: puxa, esse menino é dos hebreus, tinha que matar, não vou matar. A irmã apareceu: puxa, você quer que eu consiga uma babá para ele? Né? Esses primeiros tempos é complicado, né? Estou fazendo aqui uma... Ah, então leva.
Leva para alguém então amamentar e cuidar. Levou para quem? Para a mãe. Durante 3 anos, a mãe de Moisés foi quem amamentou, foi quem cuidou. Mas por que isso aconteceu? Inclusive, pôde falar para Moisés de que povo ele era, contar para ele, mesmo pequeno, sobre a sua identidade. Foi porque a Miriam, a irmãzinha, foi acompanhando, chegou lá, falou, se propôs a falar, levou para a mãe, uma quinta mulher que sem ela não tem Moisés. Aí você anda um pouquinho mais na Bíblia, no capítulo 4 de Êxodo, já é o Moisés grandão, já é o Moisés crescido. Resumindo a história, Moisés vai morrer, no capítulo 4 de Êxodo. Moisés vai ser executado e vai morrer. Quem salva ele? Zípora, a mulher. Eu não tenho tempo para falar do contexto desse acontecimento, onde Moisés vai correr esse risco de vida, mas se Zípora não fizesse uma intervenção, Moisés teria morrido. Nós estamos no capítulo 4 de Êxodo. Tudo isso, quando a gente lê, a gente passa de passagem, a gente nem presta atenção. Nós lembramos do grande Moisés, nós lembramos do Êxodo, mas se não fossem essas 6 mulheres desconhecidas fazendo coisas que nós não lembramos, não existiria Moisés. O poder das coisas invisíveis, o poder das coisas que são feitas fora dos holofotes, fora dos palcos, fora dos pontos de fama, onde ninguém está vendo, ninguém está reconhecendo, mas há ali uma postura, na obscuridade, no anonimato, que do ponto de vista de Deus é essencial, para que você tenha, por exemplo, um Moisés. Um outro personagem, o segundo, que quando nós olhamos para a Bíblia, ou mesmo para quem não conhece a Bíblia, já ouviu falar dele, é Paulo. Apóstolo Paulo, você já ouviu falar dele em algum momento. Paulo é o escritor de inúmeras cartas do Novo Testamento, e ele é o supervisor de Atos e Lucas. Isso significa que a maior parte do Novo Testamento está ligado a Paulo. A maior parte do Novo Testamento, daquilo que está escrito, está ligado a Paulo, seja pelo próprio Paulo, seja por meio de Lucas. Ele é famoso por várias coisas. Provavelmente o Evangelho só chegou até a gente por causa de Paulo. Paulo que viajou para as regiões da Ásia Menor, depois Paulo que foi para a Europa, numa época onde viajar é muito complicado. A região da Galácia está ligada a Portugal, está ligado a gente de certa forma. Então você tem um cara que viveu lá na região do Oriente Médio, interferindo na nossa vida, alguém que todo mundo conhece, mas se não fossem alguns anônimos, não existiria apóstolo Paulo. Se não existisse um tal de Ananias, quando Paulo estava cego, quando Paulo estava ali totalmente transtornado pela experiência que ele teve, quem foi atrás dele foi um tal de Ananias. Foi lá para retornar, para fazê-lo ver novamente e para retornar à vida dele. E depois Ananias some da Bíblia. Sem Ananias você não tem apóstolo Paulo. Sem a postura de Ananias. Mas Samuel poderia, só se você fizer suposições. Mas outra pessoa e suposições. Mas na história bíblica, se você não tem Ananias, você não tem Paulo. E aí você anda um pouquinho no capítulo 9 de Atos. Paulo está numa cidade preso com pessoas querendo matá-lo. Um grupo de pessoas sem nome na Bíblia descem Paulo por um cesto no muro da cidade, para que Paulo possa escapar e não morrer. Qual é o nome dessas pessoas? Não sabemos, mas se não fossem elas, nós não teríamos Paulo. E se não tem Paulo, não tem Evangelho de Lucas, não tem Atos dos Apóstolos, não tem Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Não tem nada disso. Mas essas pessoas que fizeram um gesto tão simples, que ninguém estava vendo, geraram
um apóstolo Paulo. E um outro cara, Barnabé. Paulo estava abandonado, deixado de lado. Um cara chamado Barnabé foi atrás dele, para levantá-lo, para usá-lo, para envolvê-lo no trabalho de Deus e no reino de Deus. Nós poderíamos dar muitos e muitos exemplos na Bíblia, pegando pessoas que foram assim estratégicas, são pessoas que hoje são famosas, são pessoas que tiveram uma grande influência na história, uma grande influência nos tempos bíblicos, uma grande influência que paira as consequências até hoje, mas nenhuma delas teria existido se não fossem outras pessoas desconhecidas, fazendo coisas quase desapercebidas, coisas que nós mal lembramos, mas que foram essenciais, que foram fundamentais para que nós tivéssemos aquilo que nós temos, seja um Moisés, seja Paulo, seja muitas outras coisas. Isso já nos ajuda, amados, perceber que nem tudo aquilo que é grande aos olhos das pessoas é aquilo que é grande aos olhos de Deus, e que nem tudo aquilo que é pequeno ao olhar das pessoas é pequeno diante do olhar de Deus. Normalmente no nosso dia a dia nós damos pouca atenção para coisas que aos olhos dos homens são pequenas, porque a nossa mentalidade, o nosso olhar sobre as situações é um olhar humano, é um olhar pequeno do ponto de vista daquilo que a gente mede por números. Puxa, foi importante por quê? Porque tinham 100 mil pessoas. Puxa, mas e se só tivesse uma, não teria sido importante? Aí não, do ponto de vista humano é assim. Do ponto de vista de Deus, olha, essa uma pessoa, uma semente nessa uma pessoa pode se transformar numa grande árvore, e Deus está trabalhando, seja para 100 mil, seja para um, diante de Deus é grande, e ponto final. Um dos maiores perigos da nossa vida é desprezarmos as pequenas coisas. As pequenas coisas diante dos olhares humanos. Tem um autor que ele diz assim: realize bem as pequenas coisas da vida, pois um dia você olhará para trás e perceberá que eram grandes coisas. Olhar para a história de Moisés e estas 6 mulheres desconhecidas, com essas simples atitudes, olhar para o apóstolo Paulo e esses 3 desconhecidos, com estas simples atitudes, com essas atitudes tão simplórias, é a certeza de que nada que nós realizamos diante de Deus é pequeno, se feito para Ele, se feito tendo Deus e as pessoas em vista. É muito interessante quando você vai numa loja de sementes. Se você não é especialista de sementes, você pode pegar 2 sementes praticamente iguais e você não sabe do que ela é uma semente. Você não sabe que tipo de árvore ela vai gerar. Talvez aquela semente vai gerar uma plantinha, talvez aquela semente vai gerar uma grande árvore. Deus nos enche de sementes. A nossa vida é muito parecida com alguém com uma bolsa de sementes, e Deus nos convoca e nos orienta para usarmos as nossas sementes, e não escolher e tentar imaginar quais as sementes que vão virar grandes árvores, e quais as sementes que vão virar apenas uma plantinha, ou quais as sementes que não vão virar planta nenhuma. O nosso chamado é investirmos diariamente as nossas sementes da melhor forma possível, mas muitas coisas atrapalham o nosso coração, muitas coisas fazem com que nós, no dia a dia, desprezemos a importância das pequenas coisas, das pequenas atitudes, dos pequenos comportamentos, dos pequenos envolvimentos, pequenos do ponto de vista humano, porque de alguma forma estamos olhando alguma outra coisa que do ponto de vista da vaidade humana principalmente é mais importante.
e a gente perde a oportunidade de usarmos nossas sementes da melhor forma possível. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz: tudo que vier à sua mão, faça com toda a sua força. Ou seja, tudo que vier à sua mão, faça da melhor forma possível. Uma linguagem de hoje: não seja um vagabundo com aquilo que vem para a sua mão. Não seja negligente, relapso, né? Não seja uma pessoa assim que, isso eu faço bem feito, isso eu faço mal feito, isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, porque uma pessoa que crê em Deus, sabe que cada detalhe de sua vida é importante, e ela não vive norteada por aquilo que as pessoas dizem que é importante ou não, ela vive diariamente diante de Deus, sabendo que temos um Deus das pequenas coisas, um Deus das coisas invisíveis. Nós temos alguns problemas quando se diz respeito a dar importância nas coisas pequenas. Dar importância nas coisas pequenas faz com que a gente tenha que viver no presente, agora, acordar cada dia e se perguntar: o que Deus quer de mim hoje? O que eu posso fazer hoje? O que está nas minhas mãos hoje? Mas a maioria de nós vive ou no passado ou no futuro. Muitos de nós ficam, naquela época, quando eu tinha aquilo, quando aquilo acontecia, quando as coisas eram daquele jeito, quando eu tinha tudo aquilo, e são inutilizadas no presente porque tem a cabeça no passado. Mesmo que tenham sido marcados por um passado bom ou por um passado ruim, nós só seremos capazes de estarmos inteiros nas situações que se apresentam diante de nós. Essas situações que, mesmo que sejam pequenas, podem ser usadas por Deus para grandes coisas, se nós vivemos no presente, principalmente. Isso não é uma amnésia, você não vai esquecer do seu passado e coisas assim, mas nós temos que ter um compromisso de estarmos inteiros aonde estamos. Outras pessoas estão sempre no futuro. O dia que acontecer aquilo, o dia que se cumprir aquilo, o dia que aquilo lá, despreza o presente em prol do passado, em prol do futuro, perdão. Mas para estarmos presentes nas pequenas coisas que podem ser fundamentais e que aos olhos de Deus são fundamentais, nós temos que estar mais no nosso presente, hoje. Hoje é o que você tem, amanhã pode ser, ontem já não tem mais. Nós temos hoje, e só pode realizar coisas preciosas nas pequenas coisas quem estiver inteiro no hoje. Algumas pessoas sonham tanto com o tempo futuro, com mudanças futuras, com acontecimentos futuros, quando aí sim serão, produzirão e tudo mais, em que o presente é totalmente desprezado, e as coisas que estão ao seu redor, mesmo coisas simples, pequenos detalhes que seriam essenciais nos aspectos da sua família, nos aspectos de Deus, nos aspectos pessoais, são abandonadas em prol de uma mente que vive no futuro, ou de uma insatisfação. Quantas vezes nós vivemos épocas da nossa vida as quais a gente fica: puxa, eu estou vivendo esse tempo, mas eu não gostaria de estar vivendo esse tempo. Então talvez você está trabalhando num lugar, eu não gostaria de estar trabalhando aqui, gostaria de estar trabalhando naquele lugar. Então, mas hoje você está trabalhando nesse lugar. Então adianta ficar com a cabeça no outro lugar, senão você vai fazer mal feito o que você está fazendo nesse lugar, e aí você vai fazer mal feito do que você está fazendo nesse lugar, você vai ficar sem o lugar que você queria e sem o lugar que você está. E isso vale para várias coisas da vida. Quando a gente deixa que a insatisfação nos torne inúteis para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, mesmo que pareçam coisas pequenas. Mas uma das coisas que mais minam a nossa responsabilidade com as coisas pequenas é a nossa vaidade, é o nosso ego, é o nosso desejo de aplauso, é o nosso desejo de reconhecimento, que faz com que nós desprezemos aquilo que não está recebendo o aplauso, nós desprezemos aquilo que não está recebendo 1 milhão de curtidas no Facebook ou no Instagram. Muitas vezes nós somos contaminados pelo vírus de Babel, em que Gênesis capítulo 11, eles disseram: vamos construir uma torre
para que o nosso nome seja famoso. E tudo o que nós queremos, tudo que faz o nosso coração se empolgar, é aquilo que de alguma forma as pessoas poderão ver e aplaudir. É aquilo que as pessoas poderão ver e reconhecer. É aquilo que as pessoas poderão avaliar e exaltar a nossa sabedoria, a nossa riqueza, a nossa inteligência, a nossa força e a nossa vaidade. Rouba as coisas pequenas da nossa vida, as coisas que nós não damos importância, porque do ponto de vista humano parecem ser pequenas, assim como era pequeno os detalhes que nós vimos na história de Moisés e Paulo. Talvez muitos Moisés e muitos Paulos passem por nós, onde nós temos uma semente para realizar algo naquela vida que vai ecoar na história, mas nós estamos preocupados com a nossa torre de Babel. Nós estamos preocupados em ter um nome famoso. Nós estamos preocupados em construir algo que do ponto de vista humano seja importante. Eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Tem um slide, eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Lar Doce Lar, pode passar. Aqui é onde você está. Você está exatamente nesse lugar. Não sei quantas pessoas nós estamos, 100, 100 e poucas, não sei. Todas aí dentro. Todas as nossas histórias, os nossos medos, o seu passado, a sua família, muitos aqui com a sua família. Tanta coisa reunida nesse lugar hoje, nessa manhã de domingo. Todos nós estamos aí. Agora, se nós pegássemos um foguete, ou um helicóptero para começar, e começássemos a subir um pouquinho, pode passar? Se nós subirmos 50 metros de altura, é isso que nós iríamos ver. Ou seja, todos nós estamos naquela caixinha de fósforo agora. Se nós subirmos 50 metros de altura, que não é muito, todas as nossas histórias, todos os nossos medos, todas as nossas ansiedades do amanhã estão ali dentro, assim como em cada outra caixinha, outras histórias, outras pessoas, outras ansiedades. Mas é possível subir mais. Se nós subirmos, pode passar, 200 metros de altura, é ali que você está, onde todos nós estamos. Aquilo que parece agora a cabeça de um alfinete, junto com milhares de outras caixinhas. Todos os nossos medos, todos os nossos temores, toda a nossa história, tudo aquilo que a gente realiza, 100 e poucas pessoas ali reunidas agora. Pode passar. Se a gente subir 1 quilômetro de altura, é isso que você iria ver lá do alto. Agora já começa a ficar difícil identificar, a não ser Congonhas, a não ser os grandes parques ou alguma coisa assim. Você já nem consegue mais identificar esse lugar, esse prédio, a 1 quilômetro de altura. Em vez de andar para frente e andar para cima, 1 quilômetro passa rapidinho. E é já isso que você vai ver, já é isso que você vai perceber. Já não dá mais para identificar direito o nosso prédio, onde estão tantas pessoas reunidas, tantas histórias, tanto desejo de grandeza muitas vezes. Vamos subir mais um pouquinho? Se a gente subir 5 quilômetros de altura, a gente é capaz de enxergar aí como se fosse um borrão. Já está ali Barueri, Itapevi, Osasco, Cotia, a gente já consegue ver tudo. Ali está um pontinho de onde a gente está, mas não dá nem para imaginar e ver. 5 quilômetros de altura, todas as nossas histórias, tudo aquilo que nós somos, já não dá nem mais para enxergar. Tudo que é tão grande, nosso anseio, né? Puxa, recebi 200 curtidas numa foto. Então, a 5 quilômetros de altura já não dá nem para ver mais. Pode passar que dá para subir ainda mais um pouco. Se você subir 500 quilômetros de altura, já não tem mais como ver praticamente nada. Está ali uma marcação de onde a gente está, mas é simplesmente uma marcação ilustrativa, porque você já não vê mais nada, você já não enxerga nada.
Tudo, São Paulo inteiro, todas as cidades, todas as casas, todas as igrejas, tudo que você puder imaginar, está naquele borrãozinho ali, que mal dá para ver. Tudo que é de mais sucesso em São Paulo, ou no estado inteiro, ou grande parte do Brasil que dá para ver, não dá para ver o Brasil inteiro nessa tomada. Tudo que é enorme, não dá nem para ver. Não dá nem para dizer que são como formigas, porque não dá nem para ver as formigas se mexendo. O que é grande? O que é importante? Pode passar mais um que dá para subir mais. Se você subir a 2.000 quilômetros de altura, você já começa a não identificar mais nada. Ali a gente ainda vê, consegue ver continente, está ali a igreja, mas na verdade você já está vendo o continente, a América do Sul inteiro, já não dá para ver mais nada assim, é simplesmente uma questão de desenho. Tudo, milhões e milhões e milhões de pessoas ali reunidas, você já não vê nada, você já não percebe nada, é como se não tivesse ninguém, é como se fosse um planeta silencioso, como disse C.S. Lewis. Mas dá para subir um pouquinho mais. E subindo um pouquinho mais, a 5 milhões de quilômetros, você iria ver aquela bolinha ali. Ali está a Lua, ali está a Terra. A 5 milhões de quilômetros você consegue ver as duas juntas. E a Terra ali uma bolinha. Tudo. A história humana, tudo aquilo que aconteceu, todos os sonhos, todos os seres humanos, ali. Uma bolinha. E do ponto de vista do universo, do tamanho do universo, nós estamos do lado ainda. O tamanho do universo, o tamanho das coisas, nós estamos como se fosse a um passo da Terra. E mesmo assim uma bolinha. Mas dá para ir mais longe ainda. Nós temos uma foto que foi tirada a 6 bilhões de quilômetros da Terra. E a Terra é aquela bolinha, que parece um ponto perdido. Tudo está ali. Tudo. Quantas pessoas curtiram a sua foto? 1.000? 1 bilhão? Você é famoso igual o Neymar? Igual a Anitta? Igual, sei lá, quem você pensar? Está tudo ali. O que é grande ali, irmãos? O que é grande? O que é importante? A primeira resposta seria nada. É um nada, é uma areia no universo, com uma história que, comparada à história do universo, a estimativa de hoje é que o universo tem 13 bilhões de anos. E aí você tem essa bolinha e nós estamos aqui, lutando pela fama, brigando pelo reconhecimento, buscando ter um nome famoso num grão de areia, num pontinho no céu. O que é importante? A primeira resposta seria nada. Nada. Tudo aquilo que nós lutamos por reconhecimento, por aplausos, por glória, aos olhos das pessoas, fica ridículo. Não sei o que você acha, mas às vezes eu paro vendo essa foto. Eu deixei essa foto como o meu papel de parede lá no computador, para que toda vez que eu deixasse a vaidade determinar como eu agiria, me lembrar que por mais que você conquiste o planeta inteiro, e que todo ser humano da Terra conheça você e aplauda você, a sua história é um ponto dentro de um outro ponto, em que, do ponto de vista mesmo humano, não tem valor nenhum. Samuel, tem alguma chance de as coisas terem valor? Do ponto de vista humano, nós somos apenas um ponto no universo. Alguma forma das coisas que eu realizo, das coisas que eu faço, do meu dia a dia, que eu invisto a minha vida em tantas coisas, há uma forma disso ser importante? Sim, e só uma.
se for importante para quem criou tudo isso, se for importante para Deus. Se Deus, que criou todas as coisas e enxerga todo o universo, que é infinitamente maior do que tudo isso, mesmo numa foto de 6 bilhões, os números e a soma são incalculáveis do ponto de vista humano, e a Bíblia diz que Deus criou tudo isso com o poder da sua palavra. E aí Deus vem, esse Deus que criou, e diz: algumas coisas são importantes. Verdadeiramente as coisas ganham importância. E amados, eu gostaria de dizer para vocês que a Bíblia deixa muito claro que as coisas que aos homens são pequenas são importantes para Deus. Coisas que nós às vezes fazemos de qualquer jeito, realizamos como uma coisa não importante, porque do ponto de vista da popularidade não é importante, para o Criador dos céus e da terra é importante, e por isso vale a pena fazer. Mas nós já realizamos de um jeito diferente. Colossenses 3,17 diz: tudo que você fizer, faça em nome de Jesus, faça como se você estivesse fazendo para Deus, faça com a consciência de que tudo que você faz é um culto. Você veio para o culto essa manhã, puxa, eu estou cultuando a Deus, é verdade, mas toda a sua vida é um culto. Quando você pai, você mãe, tem que acordar mais cedo, porque tem que levar o seu filho para a escola, isso é um culto, e isso para Deus é importante. Do ponto de vista da popularidade, não há ninguém vendo, mas de que vale a popularidade num grão de areia? Mas o Criador de todas as coisas está dizendo: eu valorizo isso que você está fazendo, você está fazendo para a minha glória, então é importante. Cada gesto, Jesus chega a dizer em Mateus 10,42, que até um copo de água que você dá, pode ser algo importantíssimo para Deus, e que Deus vê. Olha como Deus dá importância para as coisas pequenas, mesmo que elas não gerem nenhuma popularidade do ponto de vista humano. E a pergunta para o cristão é: o que vai mover a minha vida? O que vai incentivar o meu coração? Como eu irei de medir o sucesso da minha vida? Pela minha popularidade? Pelos meus aplausos? Pelas minhas curtidas? Por aquilo que eu percebo que as pessoas me reconhecem? Olhar para o céu e ver um sorriso no rosto de Deus, dizendo: tem muito valor isso que você está fazendo, mesmo que não tenha ninguém vendo. E saiba que muitas vezes é melhor que ninguém veja. Jesus vai deixar muito claro isso em Mateus 6. Quando você orar, não se preocupe em deixar todo mundo saber que você está orando, não. Faz uma oração em secreto. Quando você jejuar, não sai com: nossa, eu estou jejuando, eu sou um mega, super, hiper, triple consagrado. Não conta para ninguém. Sorriso, força, e vai em frente. Quando você ajudar, quando você der uma esmola particular, não sai contando para todo mundo, não precisa, porque você vai receber o aplauso das pessoas, e aí, mas Deus está vendo, Deus está vendo, e no final das contas, a gente vai ter que decidir se nós vamos viver para a glória de Deus e pelo sorriso de Deus, ou se nós vamos viver para a glória do nosso nome, buscando o sorriso dos homens. E aí vou te dizer, o dia a dia vai ser insuportável, quando você fizer muitas coisas que parecem não ter valor, que não vão trazer nenhum aplauso. Se nós não aprendemos a olhar a Deus como o motivo pelo qual fazemos o que fazemos, as coisas pequenas se tornarão insuportáveis. Mas se nós começarmos a olhar, isso aqui tem valor para Deus, a forma como eu trato a minha esposa, como eu trato o meu marido, tem valor para Deus, a forma como eu crio os meus filhos, e ninguém vai ver, talvez o meu próprio filho não vai reconhecer quando ele crescer, mas para Deus isso foi um culto. É a única forma disso ser grande, é a única forma disso ser importante, porque lá nada é grande, a não ser que seja grande para Ele. Eu quero ler 3 frases para vocês,
antes de encerrar, e que você possa absorver esse princípio de Jesus: seja fiel no pouco, porque o que é pouco ao olhar dos homens é grande para Deus, é importante para Deus. Um autor diz assim: fazei tudo por amor, assim não há coisas pequenas, tudo é grande. A perseverança nas pequenas coisas, por amor, é heroísmo. A segunda frase de Madre Teresa: seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força. E a terceira: seja fiel nas pequenas coisas, pois por meio delas Deus está realizando grandes coisas. A minha oração é que a sua segunda-feira seja diferente, que você, ao acordar, puxa, eu acordei, eu preciso fazer coisas, mas qual que é a importância disso? Nenhuma. Mesmo que você ganhe 10 milhões de dólares, mesmo que você tenha 1 milhão de seguidores, mesmo que você tenha conquistado um país inteiro, mas se você olhar para o alto e falar: Deus, eu vou levar meu filho para a escola, eu vou trabalhar, eu vou falar com aquela pessoa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou por ti, para te agradar, para que o Senhor olhe para mim e sorria. Saiba que isso que você está fazendo, por menor que seja, tem um valor eterno, tem um valor imenso, maior do que a terra, maior do que os céus, e que isso seja a inspiração da sua vida. Nós vivemos um tempo de suicídio como nunca antes. Claro que existem várias situações complexas, mas uma das situações que geram suicídio é porque as pessoas perderam o sentido da vida. Que quando elas olham para uma bolinha dessa, elas perguntam: que diferença faz o que eu fizer? Que diferença faz como eu vou viver? Se tudo é uma bolinha e tudo, as pessoas estão sofrendo por uma vida sem sentido. E só há um antídoto para isso: saber que há um Deus para o qual tudo aquilo que a gente faz é importante. É por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 31: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus, faça como um culto a Deus. Que essa semana eu e você possamos exercitar isso. Eu não sei quais serão as suas atividades, eu não sei o que você vai fazer, mas quando você se pegar diante de uma coisa, fala: puxa, isso é tão pequeno, eu não estou a fim de fazer, que nós possamos parar e falar: peraí, eu vou fazer para Deus, seja o que for, vou fazer para Deus. Quando você tomar essa postura no seu coração, isso se torna um culto, e isso passa a ter um valor eterno. Que nós não venhamos a nos perder nos padrões do mundo de avaliar sucesso, que é o padrão dos números, o padrão das estatísticas. Que nós possamos andar com Deus, e se Deus te usar para 1 milhão de pessoas ou para uma, que Ele possa encontrar em nós a excelência de quem faz as coisas para Ele, sempre, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Talvez Deus está te usando para ser uma Joquebede da vida, uma Puá, uma Cifrá, pessoas desconhecidas, fazendo coisas que estão totalmente fora dos holofotes. E às vezes você se pega perguntando: puxa, será que isso vale alguma coisa? Será que isso é importante? Que essa manhã seja uma resposta para você de que é importante. As pequenas coisas que você faz, em todos os assuntos, seja em relação ao meio ambiente, seja em relação ao seu casamento, seja em relação aos seus filhos, seja em relação às pessoas, seja em relação ao que for, se você fizer com essa postura, é para Deus, é diante de Deus, é porque Deus está interessado nisso, então eu vou fazer. Mas eu não consigo ver a importância, a magnitude da importância disso. Então Joquebede também não via, Cifrá também não via, Puá também não via, Zípora também não via.
Ananias também não via. Deus teve que falar para ele: não, eu vou fazer uma coisa grande aí, porque ele mesmo falou: esse cara aí, vamos fechar nossos olhos, vamos orar, vamos pedir para Deus curar a nossa visão e o nosso coração, para que a gente possa viver diferente, que a gente possa ter um olhar diferente para a vida, um olhar que funciona por meio de outros critérios, um olhar que olha para os olhos de Deus, para ver como Deus olha as situações, e a partir desse olhar viver. Nosso Deus, nosso grande Deus. Ó Pai, a maioria de nós, quando fala um grande Deus, nós nem imaginamos como grande, maior do que tudo. Um Deus para o qual esse planeta é do tamanho de um grão de areia, mas ao mesmo tempo um Deus tão presente, um Deus conosco, um Deus Emanuel. Senhor, espanta o nosso coração a tua preocupação e o teu envolvimento com assuntos tão pequenos do ponto de vista da grandeza de quem tu és. Saber que o Senhor se preocupa com um pai, com uma mãe, com uma tia, com uma avó que tem que acordar mais cedo para acordar uma criança, levá-la para a escola, para formá-la, para ensinar. Um Deus preocupado com as primeiras palavras do dia que um marido diz para uma esposa e que uma esposa diz para o marido. Um Deus preocupado com cada estudante e os motivos pelos quais ele estuda, com cada trabalhador e os motivos pelos quais ele trabalha, com cada relacionamento, com cada coração. Senhor, é um espanto para nós isso. Mas que lição, ó Deus, que lição perceber na Bíblia Sagrada como tu és um Deus das coisas pequenas, pequenas aos nossos olhos. Quantas coisas aconteceram a partir de detalhes aparentemente insignificantes, mas que tinham um valor grande, um valor eterno. Então ensina-nos, Senhor, a cada dia, nas coisas que às vezes para nós não tem tanta importância assim. Ensina-nos a ter um olhar diferente, ensina-nos a ver diferente, a agir diferente, a partir do seu olhar, a partir do teu olhar, Senhor. Em nome de Jesus, que nós não sejamos consumidos por esse padrão, por esse sistema que diz a nós aquilo que é importante, aquilo que é grande, e nós nos tornamos escravos, reféns da nossa vaidade, reféns, Senhor, de uma tentativa de nos tornarmos grandes e famosos, importante aos olhos das pessoas, e desprezamos situações tão pequenas para os quais o Senhor está dizendo: olha, isso sim é importante, isso sim é valioso. Mas Senhor, isso é só uma pessoa, isso é só uma situação, isso é só... Então, mas só é grande se eu achar que é grande, se para o meu coração isso for grande. E nós somos tão negligentes, ó Deus, com essas coisas pequenas. Cada detalhe, Senhor, que cada momento da nossa vida seja culto, seja estar diante de Ti, olhando para os Seus olhos, olhando para o Teu sorriso, e em todas as situações que nós possamos estar inteiros no presente, para viver, porque se é para Ti, é o nosso melhor, sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus.